Olá pessoal, boa noite. Começando agora mais uma transmissão do programa Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Marlon, pastor colaborador ali na Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, juntamente com o reverendo Marcos Novaes e meus irmãos presbíteros ali daquela amada igreja. E nós vamos trazer aqui uma mensagem, uma devocional, uma reflexão sobre um dos textos que nos últimos tempos mais falou ao meu coração. Um dos textos realmente que eu, nos cursos que eu tenho lecionado, eu tenho trabalhado sobre os livros históricos, que são os livros uma coleção de livros, né, do Antigo Testamento. E no livro de Josué tem um texto muito interessante. Como eu disse, um texto que profundamente tem falado ao meu coração e eu gostaria de compartilhar contigo nesta noite. Quero saudar a todos que já estão aí ao vivo nos acompanhando, não é? A Juliana, Eliana, Miriam, Deus abençoe vocês, viu? O texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15. Vou aguardar você abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 5, versos 13 ao 15, ok? Josué capítulo 5, 13 ao 15, o comandante dos exércitos de Israel. Olha que interessante. Vamos ler primeiro o texto. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Eu quero ler também o mesmo texto na NVI, que traz uma expressão muito bonita. Diz assim, é o mesmo texto, só que eu quero ler na versão da NVI. Diz assim, Josué 5, 13 ao 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto de Josué capítulo 5 é um texto, como eu disse, muito edificante. E ele apresenta um momento crucial na vida do povo de Israel. Por que crucial? Por algumas razões. Primeiro, porque o povo de Israel tinha terminado toda a sua caminhada pelo deserto, estava na iminência ali de conquistar a terra de Canaã, grande parte da Palestina. Segundo lugar, o povo de Israel, que tinha sido liderado por Moisés, agora tem como seu líder Josué, sucessor de Moisés, E terceiro, a primeira batalha
com a liderança de Josué nessa conquista da terra de Israel, na terra de Canaã, perdão, foi contra uma cidade chamada Jericó. Então esse texto esse episódio, esse diálogo que Josué tem com um homem que lhe aparece, eu vou explicar o que acontece aqui, mas esse diálogo, esse encontro acontece justamente na véspera da primeira grande batalha de Israel contra Jericó. E nós sabemos o que aconteceu na batalha, não é? O povo de Israel seguiu as orientações de Deus e sem lutar, sem derramamento de sangue, sem combate, Jericó ruiu, as muralhas de Jericó ruíram e Israel, portanto, conquistou a sua primeira cidade em Canaã, a primeira cidade ali naquela terra, Jericó. E esse texto, meus irmãos, e antes de continuar, eu quero saudar aqui, em especial, o presbítero Marcelo, que está aí conosco. Paz, meus irmãos, graça e paz, viu, meu irmão presbítero? Muito bom tê-lo conosco aqui. Mas algumas lições a gente aprende neste encontro. Primeiro, que encontro foi esse? É um encontro misterioso, é um encontro cheio de significados. Porque Josué, como eu disse, ele já estava perto de Jericó e, de repente, lhe aparece um homem empunhando uma espada. Josué se assusta, né? Josué se assustou e pergunta para esse homem armado, né, com essa espada: você é meu inimigo ou você vem a meu favor? Então o homem responde para Josué: nem uma coisa, nem outra. Antes, acima de tudo, eu sou o comandante do exército do Senhor. Ali, meus irmãos, nesse encontro misterioso, nesse encontro sobrenatural, nesse encontro maravilhoso, Josué se encontrou com uma revelação teofânica do próprio Deus. Podemos até dizer que esse homem com a espada é o Cristo pré-encarnado. É isso mesmo, o Cristo pré-encarnado. E esse Cristo pré-encarnado, ele se revela teofanicamente a Josué para lhe ensinar uma grande lição: que o exército do Senhor tem um comandante. O exército do Senhor tem um dono, tem um senhor, tem um príncipe que comanda, que dirige a nação, o povo escolhido de Deus. Nosso pastor acabou de nos dar um estudo maravilhoso sobre a doutrina da eleição. Então, esse povo eleito tem um comandante. Esse encontro, meus irmãos, nos lembra muito aquele encontro teofânico que Moisés teve com Deus, quando Deus se revelou pela sarça ardente. Lembram-se? Êxodo capítulo 3. E a primeira coisa que Deus disse para Moisés é: tira as sandálias dos pés, porque esta terra é santa. E a mesma mensagem também aparece no versículo 15, quando Josué pergunta ao comandante dos exércitos do Senhor e pergunta para ele: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Repare que parece que a lição que o comandante dos exércitos do Senhor queria dar a Josué é submissão. É submissão, que o Senhor está presente. Deus está com ele. Que aquela terra que ele estava conquistando não era nem de Josué, nem de Israel, nem de Jericó, mas aquela terra era de Deus. E nós precisamos aplicar estas lições para o nosso coração. Precisamos aplicar essas lições ao nosso coração.
primeira lição, meus irmãos, é esta: Deus está presente. A igreja do Senhor Jesus tem um comandante. No Novo Testamento, Cristo é revelado como cabeça da igreja. E essa expressão, o Cristo é o cabeça da igreja, é uma expressão de domínio, de senhorio, de condução. Ele está à frente do povo de Deus. A segunda lição é que Deus não só está presente, mas Deus comanda o exército e comanda o seu povo, e todas as coisas são de Deus. Mas também um sentimento de confiança. Sabe por quê, meus irmãos? No capítulo 6, o povo de Israel, sob o comando de Josué, conquistou Jericó. Por que conquistaram Jericó? Só com o som das trombetas, sem tocar na espada, porque o Senhor Jesus é o comandante. E quando Ele nos dá a vitória é certa, a vitória é garantida, a vitória é absoluta. A vitória para a igreja do Senhor Jesus não é uma possibilidade. A vida eterna, a eternidade, a presença de Deus, as bênçãos, o amadurecimento na fé, a companhia do Senhor, a consolação do Espírito, não são possibilidades para nós, são realidades concretas. Por uma razão só, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele garante a vitória, Ele garante o sucesso, Ele garante que a igreja alcançará a sua vitória. A palavra de esperança para nós nesta noite é confiança, porque a igreja tem um comandante. O comandante não é o pastor, ou os pastores, ou os presbíteros, ou quem quer que seja, mas o comandante da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Cabe a nós reconhecer que Deus está conosco, cabe a nós submissão à santidade do Senhor, e cabe a nós também confiança em Deus. Não é? Esta é a palavra de esperança para nós, confiança no Senhor. E isso é muito importante, principalmente no momento caótico que nós estamos vivendo. Tá certo? Que Deus então nos abençoe, que Deus nos guarde, e que você perceba, meus irmãos, que você, meu irmão e minha irmã, que você perceba que Deus está presente. Deus é, na pessoa de Cristo, o comandante da igreja de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e durante esta pandemia, durante essa dificuldade muito grande que nós estamos passando. Que Deus abençoe a nossa igreja. Quero orar com você nesse momento. E antes de orar, eu já peço, aqui nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo meu Instagram, e depois esse vídeo será disponibilizado no YouTube. Então você que está me assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos orar? Convido a você que ore conosco. Obrigado, presbítero Marcelo, palavra abençoada. Deus é sempre misericordioso, não é verdade? E Deus tem cuidado de nós como um comandante cuida do seu exército. Toda vitória que nós temos, nós as temos por causa do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda glória, toda santidade e toda adoração sejam dedicados exclusivamente ao Senhor. Sabemos que a terra onde pisamos é santa, porque esse mundo todo é do Senhor. Este universo lhe pertence. O Senhor é o Criador de todo este mundo. A nossa vida lhe pertence. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor, nesta noite, deposite em nosso coração confiança, que o Senhor está à frente, o Senhor é o cabeça da nossa igreja.
E o Senhor Jesus, um comandante vitorioso, poderoso, divino e glorioso, é o comandante da igreja de Jesus. Que isso nos traga submissão e confiança no Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida pela palavra do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, rogando aqui agora uma bênção especial aos meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo esta transmissão, esta mensagem. Recebam a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o comandante dos exércitos do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.